Amados, abre a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. O vaso do oleiro. O vaso do oleiro. Capítulo 18 de Jeremias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai, pela grandeza, ó Deus, desta palavra, Pai. Fala conosco, ó Pai, e venha nos edificar, venha nos corrigir, venha nos ensinar, exortar, Senhor, venha nos edificar, levantando, Senhor, as nossas forças nesta manhã, através da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amados, ontem eu estava lendo um pouco de Jeremias. Jeremias é um profeta que a gente chama, conhecido como profeta chorão, né? Porque existe lá as lamentações de Jeremias, mas se a gente for ver, ler, acompanhar os textos, os capítulos, esse livro de Jeremias, nós vamos realmente perceber que ele era uma pessoa muito realmente sensível aos problemas do povo. Só que Deus chama Jeremias para uma obra onde toda essa sensibilidade dele tinha que ser trabalhada por Deus. E é interessante que Deus chama pessoas tão sensíveis para ser dura, para ser muitas das vezes áspera, rígida, e muitas das vezes decisivas. Pessoas mansas para agirem, né, com mais veemência, porque na verdade não são as nossas qualidades que vai fazer com que Deus vai usar para manifestar o seu poder. Você pode ser o que você tiver que ser. Se Deus tiver que usar você, né, de uma forma, eu sou uma pessoa muito com nível à flor da pele, não aguento desaforo, mas se Deus tiver que usar você, tendo que todo dia ter que engolir um sapo, você vai ter que engolir o sapo, porque Deus vai trabalhar isso na sua vida. Com Jeremias não foi diferente. Esse texto do capítulo 18, Deus vai levar ele para mostrar como o oleiro estava trabalhando lá com as obras lá de barro. Por que Jeremias ele é levado à casa do oleiro? Nós vamos ver desde o capítulo da chamada de Jeremias. Deus, quando chama Jeremias, Deus chama Jeremias e a primeira coisa que ele começa a dizer é que ele não sabe falar. E Deus vai falar para ele: não diga que você não sabe falar, porque o que eu colocar na tua boca, você vai falar. Porque antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci e te dei por profeta. Ou seja, a chamada de Jeremias, a escolha de Jeremias, foi uma coisa antes de tudo, né? Antes da formação dele, já estava com Deus. Jeremias, o propósito de Deus para Jeremias
falar ao povo de Israel. Só que Jeremias vai trazer uma mensagem que o povo não vai ouvir Jeremias. E Deus coloca Jeremias para falar para um povo que fala a mesma língua dele, que é o povo dele, porém o povo não vai ouvir ele. E é muito difícil para você, que é um profeta do Senhor, você falar e ninguém dá ouvido. E você começar a ver Deus mandando, né? Mandando a correção, a disciplina, e o povo não quer dar ouvido. Aí Deus chama Jeremias, fala para Jeremias as seguintes palavras. Esse capítulo 1, versículo de número 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres, arruinares, e também para edificares e para plantares. Então olha a missão do profeta Jeremias. Ele iria arrancar, derrubar muitas coisas, destruir muitas coisas, arruinar muitas coisas, mas também iria edificar e plantar. E é muito bom quando Deus nos chama para edificar, né? É muito bom quando Deus nos chama para plantar, para florescer. Palavras, né? Um ministério, né? A vara de Arão floresceu. Quem é que não quer ter um ministério de Arão? Ministério que floresça. Só que Jeremias, as primeiras palavras que Deus vai falar para Jeremias é o seguinte: Jeremias, o que você está vendo? E Jeremias fala: eu vejo uma vara de amendoeira. Vara, dentro da palavra de Deus, é sinônimo de quê? De disciplina. Vara, dentro da palavra de Deus, é sinônimo de correção. Deus vai disciplinar, Deus vai corrigir. E a amendoeira é uma árvore dura, resistente. Você vê, planta a amendoeira ali, sol, chuva e tudo, ela cresce rapidinho, vai tirar a amendoeira depois. Ela sai arrebentando tudo. Quem planta amendoeira numa calçada, meu irmão, está fazendo uma desgraça para a sua calçada, para a sua casa. Então, amado, vara de amendoeira é sinônimo de disciplina, e disciplina dura. E Deus fala para a segunda visão. O que você está vendo agora, Jeremias? Ele vê uma panela, com a boca da panela virada, vindo lá do norte. Ou seja, norte, Babilônia. Então Deus fala para Jeremias: você viu bem. Você viu bem. Ou seja, já entendeu o que eu vou fazer. A forma como eu vou te usar. Vara de amendoeira, correção vindo do norte. Quem é? Babilônia. Como é que é Babilônia? Passa por cima de tudo. Babilônia naquele tempo era um reino fortíssimo. Tanto é que a Babilônia ela venceu a Síria. A Síria destruiu o reino do sul. A Babilônia tomou, né, o reino do sul, a Síria, e levou também o reino do norte, que é Judá, Israel. Judá, capital Israel. Entendeu? Então o que acontece aqui? Jeremias está instruído, já sabe o que vai acontecer. Porém, Jeremias é um cara chorão, é um cara que sente a dor das pessoas, e isso vai ser pesado para ele, vai ser difícil para ele. O ministério dele não vai ser fácil por conta da natureza dele. Mas Deus o chamou para ser profeta em Israel. E Deus vai falar para ele assim, uma outra palavra que Deus vai dizer para ele: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra todo o país, contra todos os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, Deus
chamou Jeremias, falou com Jeremias, tocou Jeremias, colocou as palavras, mudou, né, a estrutura, né, quando Deus fala para ele que ele vai ser uma coluna de ferro, muro de bronze, isso aí está mostrando que Deus vai fazer dele uma pessoa mais dura. Porém, amado, tem coisa que já está no DNA da pessoa. Tem coisa que está no DNA da pessoa. Deus trabalhou dessa forma, porém o DNA de Jeremias era diferente. Então, o que vai acontecer? Israel, amado, ele não vai dar ouvido. O profeta vai profetizar. E Israel não vai dar ouvido de maneira nenhuma a toda palavra que Deus está falando. Por quê, amado? Porque naquele tempo, Deus tinha existia em Israel muitos profetas. E todos aqueles profetas de Judá, capital de Israel, todos aqueles profetas, o que eles profetizavam? Bênção, 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 bênção. Paz, 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 paz. Só que o povo, os sacerdotes, os reis, eles estavam vivendo totalmente afastados de Deus, longe de Deus. Então eles vão, né, se tentar se esconder atrás do templo, atrás do sacrifício, atrás de toda a religiosidade que foi estabelecida para o povo de Israel. Só que eles adoravam Baal, só que eles sacrificavam crianças, estava igual aquele, né, a Moloque, matava as crianças pequenininhas, oferecia ao seu Deus Moloque, entendeu? E eles estavam totalmente afastados de Deus, oprimindo as pessoas, as viúvas, os necessitados. E Deus usa o profeta chamando a atenção justamente nesse ponto, porque eles deixaram de obedecer o concerto que Deus fez com quem? Deus fez com Abraão, Deus fez esse concerto com Moisés, com Isaac e Jacó e Moisés. Todos esses patriarcas, Deus fez um concerto que se eles andassem no temor, no estatuto de Deus, Deus estaria com eles. Porém, amado, passou pelo Egito, Deus livrou do Egito, Deus deu a terra, e agora, nessa nova terra que eles estão longe de Deus, estão afastados de Deus. Então Deus começa a levantar um monte de profetas. Quando vocês veem, né, desde Isaías até Zacarias, eu não sei quantos profetas, eu nunca contei o número de profetas que Deus levantou, mas todos esses profetas, amados, Deus levantou para falar para Reino do Sul e Reino do Norte. Deus levantou para falar para Israel, Deus levantou para falar para o reino do Sul. Então, amado, profecias essas que Deus iria trazer juízo. Trazer juízo. Se eu não me engano, tem o livro de Oséias, vai falar sobre um casamento, né? De Oséias com uma prostituta. Gomer, se eu não me engano, ou Gomer, né? Então, daí nasce filhos, e ele vai dando o nome, e um dos filhos que ele coloca é desfavorecido. Ou seja, Deus estava já por aqui com aquele povo. Só que Deus escolheu esse povo. Deus fez, né, uma promessa a Abraão, Isaac, a Jacó. Deus foi tirando esse povo, dando vitória a esse povo. E por quê? Porque Deus tinha um propósito com Jesus, até chegar Jesus, até chegar a salvação de Israel. A escolha de Israel foi uma forma de Deus, né, de Deus ser visto em todas as demais nações como o Deus único. E isso, né, para mostrar o seu poder para todas as nações. Então o que acontece aqui? Jeremias, amado, ele está diante de um povo, amado, que
não queria obedecer. Aí no capítulo 7 nós vamos ver, o templo não protege a nação iníqua, o templo não protege, o sacrifício também não vai proteger. Amado, não adianta a pessoa, querer se fiar na casa do Senhor, não, mas eu vou para a igreja, toda quarta-feira, toda segunda-feira, segundas-feiras, todos os domingos eu estou na igreja, eu faço os meus jejuns, as minhas orações, mas isso, de uma forma para tentar se fiar, para tentar amenizar os seus pecados diante de Deus. O povo estava assim. Olha o que diz a palavra do Senhor, capítulo 7, palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dizes: ouvi a palavra do Senhor todos de Judá, vós o que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vos, por vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais, mintais, cometeis adultérios e jurais falsamente, que mais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheces, e depois vinde e vos pondes diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações? Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então, olha o que está acontecendo, amado. Por isso, amado, que Israel por isso que Jeremias vai começar a ficar indignado, porque toda a palavra que Deus está dando para ele falar, não está tendo resposta, não está tendo mudança, não há transformação. As pessoas, os sacerdotes, os reis, as pessoas, todos continuam com os mesmos pecados, entrando por um lado, saindo por um outro, do ouvido. Mas, amado, se tem uma coisa que Deus diz na sua palavra, que Deus não tem ninguém por inocente. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve profeta. Deus não faz nada sem antes revelar. Ou seja, Deus traz a sua palavra. Primeiro, amado, Deus, ele aponta aonde está o erro, para que haja o conserto. Se não houver o conserto, Deus vai entrar com a disciplina, porque, amada, a Bíblia fala que Deus disciplina e Deus corrige o filho que ama. Israel, para Deus, era a nação eleita, escolhida como filha amada do Senhor, só que estava o quê? Totalmente errada. Diferente do pai natural, que muitas vezes passa a mão na cabeça do filho que está fazendo coisa errada, aí depois o filho vai parar muitas vezes numa cadeia, preso, ou então vai fazer escândalo, que isso vai trazer dor, tristeza para o seu pai. Deus não. Deus, a Bíblia diz que Deus, ele disciplina e corrige, por amor. Ele fala, por amor que ele tem, ele vai disciplinar Israel. Ele vai enviar, o cativeiro babilônico.
para disciplinar. Só que Deus também depois vai disciplinar a Babilônia. Também porque agiu de uma forma a mais do que Deus tinha determinado. Então Deus também tem um peso e uma medida só. Deus não é Deus para ter na balança dele medidas diferentes. Então, eu fiz questão, estou fazendo questão de ler esses textos para vocês que estão aqui nessa manhã, para vocês entenderem por que Jeremias desce a casa do oleiro. Quando nós chegarmos lá, vocês vão entender por que Jeremias foi lá na casa do oleiro. Olha o que está acontecendo com Jeremias aqui. Olha o que está acontecendo com o povo aqui. Aí Deus fala para Jeremias o seguinte, capítulo 7, versículo 16: Tu, pois, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que ando fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libação a outros deuses para me provocarem a ira. Então Deus está falando para o profeta: não intercede mais. Não é, eu não te chamei para interceder. Vocês estão entendendo, Tiago? Deus não chamou Jeremias para interceder. Deus chamou Jeremias para quê? Para plantar, para falar a palavra do Senhor, para arrancar, destruir, plantar, edificar. Interceder não intercede. Dá a minha palavra. Se eles ouvirem as minhas palavras, vai surtir o quê? A bênção. Se eles não ouvirem, vai vir o castigo. Mas Jeremias, ele está o que? Intercedendo. Então Deus fala para Jeremias: não faça mais isso, porque eu não vou te ouvir. Deus falou comigo isso ontem. Eu fiquei assim: meu Deus do céu, como seria para um profeta, né, que tem já esse sentimento, né, de se colocar no lugar do outro, né, sabe, caramba, Deus está trazendo uma destruição, e esse povo não está querendo a correção, isso vai alcançar ele. Senhor, tem misericórdia dele. Quem é que era assim? Davi, Jesus. Mas tem pessoas, amados, tem pessoas que Deus fala assim: ó, não é para interceder. Não é para interceder, é simplesmente para falar a minha palavra. É só para te entregar o recado. O recado é esse, ó: pau, pedra, pedra. Pum, acabou. Não fica intercedendo, não. Lembra lá de Nínive, quando Deus falou para o profeta, falar para Nínive que ia destruir? Jonas falou o quê? Jonas falou a palavra que Deus disse. Quem é que disse para o povo se arrepender? Quem é que disse para Nínive se fazer jejum, se vestir de pano de saco de cinza e se arrepender dos pecados? Quem foi? Foi Jonas? Não. Eles sentiram a necessidade de se arrepender quando ouviram a palavra do Senhor. Então, amado, é importante a gente entender isso, porque muitas das vezes a gente está intercedendo por pessoas que não é para interceder, e sim vai entregar o recado de Deus. E deixar na mão de Deus, porque quem convence, quem vai trabalhar é o Espírito Santo de Deus. Principalmente, amado, se tiver num estado lá de muita, incredulidade, de impiedade. O que é impiedade? É simplesmente aquilo que é errado ser colocado como certo. Tem gente que vive no caminho de impiedade e já pratica o mal como se fosse uma coisa certa, uma coisa boa. Então, quem é que vai mudar um coração assim? Somente o poder de Deus para fazer isso. Então, Jeremias, Deus diz para ele: não intercede mais. A tua palavra é para falar o que eu estou te mandando falar, só isso.
No capítulo de número 11, Deus vai falar com ele novamente, capítulo 11, versículo 14, diz assim: tu, pois, não oreis por este povo, nem levante por ele clamor, nem oração, porque não os ouvireis quando eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Versículo 18: o Senhor me fez saber, e eu o soube, então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como manso, olha o que Jeremias está falando, eu era como manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam um projeto contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os mais íntimos do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Então, o Senhor vai falar para Jeremias, coisa que Jeremias não está nem percebendo, daquele povo em relação a ele. E quando Jeremias está querendo descender, está clamando, o povo, as autoridades estão querendo o quê? Matar Jeremias. Cortar essa árvore aqui é tirar Jeremias da jogada. E Jeremias está como manso, como ovelha ao matadouro. Quem é que foi levado como ovelha ao matadouro? Cristo. Mas Cristo foi sabendo, porque Deus falou que a obra dele seria morrer pelos nossos pecados. Só que Jeremias está aqui, sem saber. A Bíblia fala que nós, a igreja, o Senhor também é como ovelha, neste mundo, é como ovelha levada a ser tosquiada diante dos tosquiadores. Mas nós sabemos como nos enfrentar neste mundo. Só que Jeremias está inocente disso aqui. E Deus está guardando Jeremias aqui. Deus vai guardar Jeremias aqui. E Deus mostra a Jeremias uma visão. Deus fala para Jeremias para ele comprar um cinto, de linho fino. No capítulo 13 é lindo esse capítulo. Compra um cinto de linho fino, olha só, um cinto de linho fino em terra, e deixa ele lá. Depois de alguns dias você vai lá, arranca esse cinto. Jeremias fez isso, um cinto de linho fino, botou, enterrou. Depois de alguns dias ele passou, chegou lá, tirou o cinto. Como é que estava o cinto? Totalmente estragado. O cinto estava destruído. O Senhor fala: essa é a nação de Israel. Ou seja, Deus comparou ao linho, algo precioso, porém, imerso ao pecado, imerso, às coisas do mal, se estragou. Tinha jeito. Para o profeta, amado, para o profeta, ele ainda precisava crer, ele ainda precisava ver a resposta de Deus, porque o profeta acreditava ter jeito, porém, Deus sabia como trabalhar na vida daquele povo, e o profeta não tinha noção do que Deus iria fazer, no sentido de aquela correção. Ou melhor, o profeta até sabia que Deus ia fazer, porém, será que Deus ia fazer? Isso traria para aquele povo o conserto? Talvez essa fosse a pergunta de Jeremias. Será que o castigo vindo de Babilônia, isso resultaria em bênçãos para o povo? Será que Israel sendo destruído como nação, como povo de Deus, não como nação, mas como povo de Deus, isso seria bênção? Como ficaria o que Deus disse aos seus antepassados? O que Deus disse a Josué, o que Deus disse a Moisés acerca desse povo? Como é que ficaria a história desse povo? Uma parte já estava sendo destruída em cativeiro assírico, e essa parte aqui, Judá, agora seria Babilônia. Então, amado,
Deus, ele, para proteger Jeremias, Deus promove uma grande seca naquela cidade, de forma que os alimentos acabaram-se ali, e eles tiveram que sair dali. Para onde que eles foram? Quem pôde sair, quem pôde se mandar, foram para o Egito. Mais uma vez, o povo de Deus vai cair no Egito, mas coisa de Deus, para proteger Jeremias, tá? Jeremias. Então nós vamos ver, no capítulo 14, a partir do versículo 7, 3 vezes, Jeremias vai interceder novamente por esse povo. Do 7 ao 10, do 13 ao 18, e de 18 até o capítulo de número 22. Então, 3 vezes Jeremias intercede. Agora, olha o que Deus diz para Jeremias no capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés, Samuel, se pusesse diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lançá-lo-eis diante de mim, e saiam. Deus está falando para Jeremias: você não entendeu ainda, Jeremias? Não é mais para interceder. Não é mais para interceder. É para disciplinar agora. Ainda que Moisés, né? Ainda que Samuel. Por que Moisés e Samuel? Moisés e Samuel foram, da história de Israel, foram 2 grandes homens, 2 grandes líderes, tá? E que, em parte Moisés, em parte Samuel, foram rejeitados, tá? Tanto é que Moisés ficou tão indignado com aquele povo, que a Bíblia fala que Moisés, Deus levou ele para um alto monte, mostrou a terra de Canaã, e falou: olha, tu não irás passar com este povo, porque tu feriste a rocha 2 vezes. E ali mesmo Moisés morreu, e Deus sepultou Moisés. Moisés não desceu mais daquele monte, e ninguém mais viu o corpo de Moisés. Moisés sumiu da história do povo de Israel. E Samuel, a mesma coisa. O povo pediu o quê? Um rei. Nós não queremos mais você, né, nos representando aqui. Nós queremos um rei. E Samuel volta para Deus chorando, dizendo: o povo não me quer mais, o povo me rejeitou. E Deus fala para Samuel: Samuel, eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Então, ainda que Moisés e Samuel viessem interceder por este povo, eu não os ouviria. Deus está realmente indignado, amado. Mas independente de Deus estar indignado, Deus levantou o quê? Um profeta para falar. Porque Deus, amado, é um Deus de oportunidades. Amém? Deus é um Deus de oportunidades. Deus está sempre dando oportunidade. A Bíblia fala que, ainda que Deus venha se irar, as misericórdias do Senhor são as causas que nós temos consumido, que ela se renova a todo dia, a todo instante. Mas Deus não é tardio em irar-se. A Bíblia fala: não, Deus é tardio em irar-se, mas Deus se ira. Deus se ira, mas a misericórdia dele é maior. Então Deus está sempre trazendo uma palavra, se arrependa, muda. Eu não quero que interceda, eu só quero que dê a minha palavra. Mudança, transformação, deixa isso, deixa aquilo, vai deixando. Agora, Senhor, tenha misericórdia deles, Senhor, eles são teu povo, Senhor, o que vão pensar as outras nações, como o Senhor fez a Babilônia chegar? Senhor, tem misericórdia, Senhor. Não, isso não. O Senhor, na sua palavra, diz que Ele vai ter misericórdia, quem Ele quiser ter misericórdia, de quem Ele quiser, porque Ele conhece o coração. Então aqui, amado, o Senhor, Ele diz abertamente para o profeta:
Aí Deus vai fazer uma outra, vai chamar ele e falar: agora desce a casa do oleiro. Aí a gente vai chegar lá para a gente finalizar. Desce a casa do oleiro. Aí ele vai ver o que? O oleiro trabalhando. Está trabalhando, está trabalhando. O vaso está ficando bonito, não está ficando bonito? Está ficando bonito. Ele está olhando, está olhando, está olhando. De repente o vaso, pum, quebrou. Aí eu fico imaginando como ele ficou apreensivo. O vaso quebrou, e agora? Aí ele pega aquele vaso quebrado, ele amolece de novo o barro, aquela cerâmica que já está já quebrada, os cacos, ele amolece, torna a fazer de novo barro, e vai de novo fazendo outro barro, outro vaso, conforme diz o texto, o seu querer. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, tu achas que eu não posso fazer como Israel, como Judá, como fez esse oleiro? Tu achas que eu não tenho poder para mudar esse povo? Como o oleiro tem o poder sobre o barro, para fazer o vaso da forma como ele quer, Deus tem o poder para fazer da forma como ele quer com cada um de nós. Com cada um de nós. Ninguém é tão duro, tão difícil para Deus, que Deus não possa transformar. A pessoa pode ser um descrente, um ateu, sei lá. Deus é poderoso para fazer essa pessoa crer e obter uma transformação. Porém, o que está acontecendo aqui, amado, nós vamos ver que Deus, ele quer ensinar a este povo, mas de uma forma a esse povo adorar Ele de coração. De coração. Com toda a sua alma. Então, às vezes, a correção dura de Deus, aos nossos olhos, parece ruim, mas aos olhos de Deus não. Tem pessoas, amado, que às vezes perdem até alguém importante da sua família, mas é Deus trabalhando, é Deus moldando. Ah, pastor Paulo, isso acontece. Isso acontece. Porque Deus sabe como fazer, como trabalhar. Então, amado, o profeta Jeremias, ele tá sendo confrontado, Deus está confrontando Jeremias, para entender que é da forma como Deus vai fazer, e não da forma como Ele quer que seja feito. Não é mais tempo de misericórdia, não é mais tempo de ficar clamando ao Senhor, é tempo, desde o início, quando ele foi chamado, já era para ele pregar a palavra, anunciar. No capítulo 19, a gente fecha com a botija quebrada. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija do oleiro, leva contigo alguns dos anciões do povo e dos anciões do sacerdote. Sai ao vale dos filhos de Emon, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser, e disse: ouvi a palavra do Senhor, ó rei de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. Portanto, deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses. Amém? Aí vai dizer aqui, versículo 10:
Depois de ele falar toda a palavra, versículo 10: então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, e não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para enterrar. Então, a botija quebrada ali, ela é agora de propósito. Deus quebra, Deus manda o profeta quebrar a botija. No capítulo 18, ele está fazendo, ele está dando forma, ele está dando oportunidade. O profeta está pregando, o profeta está falando, então ele está moldando, está tentando moldar, mas quebrou na mão do oleiro. Quebrou na mão do oleiro. Ele vai e tenta fazer de novo, faz de novo. O barro, quando está maleável, você pode moldar outra vez, você pode fazer outra vez. Agora, quando já está duro, quando já é botija pronta, né? E não está dando mais ouvido ao que Deus quer, só tem um jeito: quebrando. Então, o profeta agora ele entende, não tem mais jeito. A botija quebrada ali representa o cativeiro. Então, amado, por que Deus me deu essa palavra hoje aqui, para a gente pregar? Ontem eu fiquei lendo esse texto bastante tempo, né? E meditando na forma de Deus trabalhar, né? Eu falei aqui da sensibilidade do profeta, né? No coração, chorão que ele tinha, mas Deus chamou ele a si mesmo, porque Deus também queria trabalhar na vida dele como profeta, né? Então toda a experiência que a gente passa na vida é importante. Ela vai moldar também o nosso caráter, aquilo que nós temos, que muitas vezes nós precisamos ser mais fortes, entendeu? Para suportar, para resistir, tá? Então, essa semana passada eu mandei algumas mensagens para algumas pessoas, falando justamente sobre isso, que toda bênção exige muitas vezes um sofrimento, mas é com o sofrimento, muitas vezes, que a gente consegue ser muito mais forte, a gente aprende mais, e a gente vê os resultados disso nas nossas vidas, porque nada fácil, nada que é muito fácil tem o seu valor. As coisas que tem, né, que são mais sofridas, mais doloridas, a isso nós damos muito mais valor, entendeu? Então, o profeta aqui também foi trabalhado. Deus levantou o profeta para pregar Israel, Judá, porém Deus queria trabalhar com esse profeta, para ele entender. Aí lá no capítulo 3, né, que a gente adora ler esse texto, né, de Jeremias, capítulo 3, vamos lá, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, esse capítulo é lindo. Ele vai dizer assim, ó: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor, fez-me habitar em lugares tenebrosos como que estão mortos para sempre, cercou-me de muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. Ele vai dizer, né, versículo 14, fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia, fartou-me de amargura, saciou-me de absinto. Aí vai dizer assim, 18, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim.
Aí ele vai fazer assim, ó: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto este jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça algum, usará de compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então olha só que palavra, que aprendizado este profeta teve. Que aprendizado esse profeta teve do Senhor, amado. Então é importante para nós entendermos, muitas vezes, quando Deus nos chama para alguma coisa, muitas vezes isso não nos diz até respeito pelo nosso jeito de ser. Talvez esse teu jeito de ser, talvez esteja te atrapalhando em muitas coisas que Deus quer te usar. Então Deus, Ele vai muitas vezes te conduzir para alguns caminhos, para forjar e trabalhar na sua vida, na minha vida. Em pensar como eu era antes e como eu sou agora, Deus trabalhou muito na minha vida. Uma pessoa que, para falar alguma coisa, era difícil, tinha a boca, mas não falava, tinha vergonha de mim mesmo, se escondia das pessoas que tinham que eu achava que tinham uma superioridade em relação a mim. A estas pessoas nem chegava perto, nem pronunciava uma palavra, porque eu achava que iriam me engolir com todo o conhecimento que elas tinham. E Deus me prepara, e Deus me chama, e Deus me coloca à frente de obra, à frente de ministério, para falar. E Deus me leva a falar hoje com pessoas que têm conhecimento, têm sabedoria e conhecimento, mas Deus, Ele coloca a palavra na minha boca, nos meus lábios. Então, amado, quando Deus quer fazer, quando Deus quer trabalhar nas nossas vidas, o caminho de Deus é perfeito, tá? O caminho de Deus é perfeito. A gente pode até não entender, como Jeremias não estava entendendo o que está acontecendo com ele, e muitas das vezes ele foi questionado por Deus: não faça isso, não faça isso, não faça isso, faça o que eu estou te mandando fazer, para ele entender lá na frente que Deus é bom, né? Que as misericórdias do Senhor são as causas de sermos destruídos, que Deus não aflige, nem entristece de bom grado os filhos, seus filhos. Não, Deus não é essa pessoa, né? Não, vou fazer isso, quero ver só. Não, quando Ele trabalha, quando Ele faz, é porque Ele quer corrigir, Ele quer disciplinar, Ele quer acertar, Ele quer que você se acerte, Ele quer que eu me acerte. Deus não faz nada de bom grado. Eu estou feliz porque eu vou fazer isso com meu filho. Não dá. O prazer de Deus não é levar o povo dele para um cativeiro. O prazer de Deus não é, muitas vezes, permitir que uma doença alcance o teu corpo. O prazer de Deus não é, muitas vezes, fechar uma porta de emprego para você. O prazer de Deus não é, muitas vezes, aleluia, tirar um bem, alguma coisa que você mais gosta. Não, esse não é o desejo, esse não é o prazer de Deus. Mas Deus muitas vezes faz para corrigir, para disciplinar, para te trazer para Ele, para fazer você conhecer que Ele é
o oleiro e Ele tem o poder sobre a sua obra, porque foi Ele que fez o homem, foi Ele que soprou nas nossas narinas, foi Ele que nos deu a vida, e é Ele que tem o poder sobre nós, sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã.